E, entretanto, hoje conhecemos os resultados de um inquérito europeu sobre a confiança nos políticos e os números, Susana Barros, não são assim muito animadores, pois não? Nada, Karina. As respostas dos portugueses demonstram mesmo uma enorme desconfiança sobre os políticos. Falamos de um inquérito europeu que está a ser apresentado a esta hora em Lisboa, numa conferência sobre a confiança nos serviços públicos e a participação cívica. É uma conferência organizada pela rede DLBC, a Associação para Desenvolvimento Local da Base Comunitária, a partir de um estudo feito em 8 países europeus. A jornalista Joana Carvalho Reis falou com a diretora executiva desta rede, Maria José Domingos, e é com ela que olhamos para as respostas dos portugueses. É preocupante a distância que os portugueses denotam em relação aos políticos em geral e a confiança que têm e em relação às instituições como o Governo, como o Parlamento Nacional. A percentagem daqueles que dizem que confiam nos políticos são somente 17%. E isto é um dado que nos preocupa porque põe em causa a nossa democracia e 84% dizem mesmo que têm necessidade de confirmar as afirmações dos políticos. Portanto, numa sociedade onde os cidadãos e as cidadãs não confiam naqueles que os representam, eu penso que há aqui um grande trabalho a fazer para de cuidar da democracia para aproximar os políticos dos cidadãos, não é? Precisamente quando se trata da confiança dos políticos, há questões que foram feitas, por exemplo, relativamente à afirmação de que os políticos são honestos e competentes, Portugal está entre as percentagens mais baixas. Exatamente. Isso denota exatamente este distanciamento entre os políticos e a população em geral. E há outra pergunta também que é interessante, em que uma grande percentagem afirma que os políticos pretendem, em primeiro lugar, tratar dos seus interesses do que da comunidade. E havendo esta clivagem tão grande, é muito importante. Daí, provavelmente, também terem mais confiança na administração local porque são mais próximos. Não é? A rede da LBC Lisboa quis trazer estes dados nesta altura, pela proximidade para as autárquicas, porque pensamos que é muito importante nós refletirmos sobre estes níveis de desconfiança, na própria participação e interesse que os cidadãos têm pelas questões políticas, sendo que há aqui um dado que eu acho que é importante: há 66% dos inquiridos que dizem que têm interesse por política. É pouco mais que 50%, mas há 34% dos inquiridos que dizem que não têm interesse na política. E isto é um dado, portanto, isto tem impacto na democracia, nas eleições, na participação política. Há aqui uma outra questão que tem precisamente a ver com a percepção de influência política. Só 23% dos portugueses é que diz que pessoas como eles têm influência na política. Exatamente. Contra 52% que diz que têm capacidade para participar, ou seja, as pessoas sentem-se capacitadas para participar na política, mas não consideram que as suas opiniões têm influência nos destinos do país. Outra dimensão que o inquérito também abordava, e o que também me parece importante, tem a ver com as desigualdades. 84% dos inquiridos consideram que existe um grande fosso entre os mais ricos e os mais pobres e considera que é necessário que o governo atue para diminuir estas desigualdades. Também me parece que é bastante importante. Os portugueses são favoráveis ao aumento da despesa pública, nomeadamente com os serviços públicos, como a saúde, e a habitação e a educação, o que muitas vezes contraria o discurso político que ouvimos, em que a despesa pública é muito elevada no que diz respeito a estas áreas, mas os portugueses afirmam que são favoráveis ao aumento desta despesa pública, e eu penso que isso também é um dado importante. Portanto, eu penso que há aqui uma grande necessidade de aproximar o discurso político
das necessidades das pessoas. E eventualmente sair dos modelos convencionais. E pergunto isto porque num dos capítulos deste estudo tem a ver com a participação política. A maioria das pessoas que teve atividade neste inquérito recorre a formas menos convencionais, ou seja, não participa propriamente num partido político, não está propriamente numa associação, mas assina petições, faz Exatamente. voluntariado. As pessoas não se revêem nos modelos existentes e procuram formas alternativas de participação. E, de facto, esta questão de quase metade dos portugueses participarem em assinatura de petições denota o querer participar e querer ter uma voz ativa nas decisões políticas do nosso país. Em resumo, podemos dizer que há preocupação por parte dos portugueses, há vontade em participar, mas não confiam em quem lá está e não encontram nos métodos tradicionais a solução. Exatamente, é um bom resumo. Um resumo feito aqui pela jornalista Joana Carvalho Reis, um resumo do estudo europeu que conhecemos esta tarde e muito a propósito do momento eleitoral que estamos a viver. Sem dúvida, sem dúvida. Esperemos que melhore também, a nível de resultados, esta confiança. É ou não é? Sim, tem que ser. Até já, Até Susana. já.